Tudo de bom, nação, no canal no Bico do Urubu 81, Mengão de folga hoje, né? Só se apresenta amanhã. Então vamos comentar um pouquinho aí da especulação aí sobre a contratação do Gerson. Gerson, Olympique de Marseille, né? Não quer, o treinador não quer ficar com ele também não quer ficar lá, então dificilmente ele permanece no Olympique de Marseille, a não ser, né, que mude o técnico ou alguma coisa mude radicalmente. Né, o Gerson, quando saiu do Flamengo, ele não estava muito afim de sair, não, mas só que as cifras eram tentadoras, né? Tanto para o Flamengo quanto para ele. Essa saída dele, inclusive, tirou ele, né, da seleção brasileira, que no Flamengo ele estava desempenhando um bom futebol, mostrando um futebol de primeira, né? E a saída para lá afastou ele, né? Se ele continuou no Flamengo, talvez estivesse brigando aí por uma, brigando assim, né, palmo a palmo, né, por uma convocação para a Copa do Mundo, né? São suposições, mas a gente, né, então não se espante se ganhar corpo isso. É o valor dele, né, que comenta-se é 60 milhões de reais, coisa que o Flamengo tem, né? Vai comprar ele mais barato do que foi vendido. E o caixa do Flamengo está robusto, então o Flamengo não teria dificuldade de contratar ele por esse valor. Agora vamos ver se ele quer permanecer na Europa, mas pelo que se comenta, a vontade dele de voltar para o Flamengo é muita, tanto dele quanto do pai dele, que é o empresário dele, né, o seu Marcão. Então é o seguinte, situação da agora, convocação de seleção brasileira. Né, convocação de seleção brasileira, né? Everton Ribeiro foi convocado porque ele já figura em outras convocações, tem se saído bem, inclusive subiu de produção até no próprio Flamengo, aí depois dessa mudança de postura do Rodinei mais plantado, ele subiu de produção, que não precisa ficar também vindo muito, melhorou bastante. Convocação merecida, né? Até porque quem brigava palmo a palmo com ele era o Felipe Coutinho, e parece que o Felipe Coutinho teve uma contusão também, mas eu acho que independente disso, ele era um forte candidato, independente do Coutinho machucado ou não. Né? Merecidamente foi. Outro Pedro. Pedro que ficou muito tempo no banco de reserva do Flamengo, depois dessa mudança, né, do Dorival chegando. Né, o Pedro começou a jogar junto com o Gabigol se sacrificou, saiu daquele espaço mais próximo do gol, né, para encaixar o Pedro ali, e ele correspondeu. Né? E é um jogador, né, bom, não foi para a Olimpíada por situações aí internas da diretoria do Flamengo, né, briga aí com a CBF e tal, e ele não foi, né, como jogador é pago pelo clube, o clube é que determina. Né, mas ele ficou um pouco frustrado, se recuperou, ele andou até um tempo aí pensando em sair do Flamengo, sim, só que depois, né, viu que não era por aí, que o lugar dele era ali, deu a volta por cima, né? Com a ajuda digo, diretamente do Gabigol também. Sistema de jogo do Dorival e tudo, mas o Gabigol ajudou e ajudou muito o Pedro nessa convocação. Né? O Pedro está indo também porque é um jogador que não tem um outro com característica de tão bom quanto ele no futebol brasileiro aqui. Eu não vejo um cara centroavante mesmo ali de área que seja tão bom quanto ele. E numa mudança, e o Brasil joga muito pelos lados, infiltrando e tudo. E se precisar mudar de jogo, o Pedro é um centroavante mesmo na talinha, uma bola na área, cara, assim, sem precisar daqueles toques muito refinados também. E o Pedro também sabe tocar muito bem a bola, protege, faz um pivô. Então ele é um camarada de centroavante mesmo ali, que o Tite queria, então foi convocado ali. Então, convocação merecida até, né, para uma mudança de estilo de jogo aí da seleção brasileira. E o Gabigol, gente, o Gabigol tem mais gol do que todos esses camaradas que foram convocados. Né? Mas o Gabigol vem com um resquício, né, já da comissão técnica da seleção brasileira pelo comportamento dele, principalmente dentro de campo. É cartão toda hora, fica fora de algumas partidas. E o camarada fica temeroso de ter um jogador desse numa Copa do Mundo. Então, a mudança dele de um tempo para cá, acho que o Tite já tinha fechado a questão do Gabigol, né? A gente lamenta muito que o jogador não tenha sido convocado. A gente lamenta, né, porque nós somos rubro-negro e ele vem bem, como já falamos, é um camarada que tem mais gol do que todos esses que foram convocados.
Mas o jogador ele tem que se ligar. Se ele está pegando uma comissão técnica, porra, que é mais liberal, uma comissão técnica que fecha mais com outros jogadores, por exemplo, Neymar. Neymar é um camarada também que arruma problema dentro de campo. Mas o Neymar é um extra plus, queira ou não queira, que podem gostar ou não, mas o Neymar é um extra plus, né? E a seleção brasileira dependia muito do Neymar. Neymar, quando não jogava, né, o Brasil não jogava também. Ainda bem que apareceu pro Tite aí em cima da hora, bons jogadores que mudam o jogo aí pelos lados, como o Antony, como o Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, o próprio Paquetá subiu de produção. Então a seleção brasileira não está mais tão dependente do Neymar, mas ele é um plus, queira ou não queira. Então a situação do Gabigol aí, eu acredito que ele agora de um tempo para cá melhorou bastante o comportamento dele, né, dentro de campo também, né? Fora de campo a gente não tem que comentar muito fora de campo, porque o camarada fora de campo que ele faz lá, se dentro de campo ele tem um bom desempenho, não interessa. Então, dentro de campo ele melhorou muito o comportamento dele, mas eu acho que ficou muito em cima da hora. Já estava definido lá atrás, né, a linha de raciocínio da comissão técnica da seleção brasileira em cima do Gabigol. Então, a gente lamenta aí que o nosso maior artilheiro fique fora, mas a convocação foi hoje, né? E ainda tem um caminho pela frente, né? A gente sabe que algumas coisas sempre acontecem, a gente não deseja mal para nenhum jogador, mas ele mantém a postura dele e quem sabe, numa situação eventual aí, pode ser chamado ainda, né? O jogo só acaba, né, quando termina, como diz o Chacrinha. Então é isso, galera. Aí amanhã o Mengão se apresenta e treina para o jogo de quarta-feira contra o Juventude. Vamos aguardar informações posteriores para essa partida. Tudo de bom, nação!